Reflexões e aprendizado. A azáfama socorrista prosseguiu em clima de harmonia, sem qualquer pressa ou atropelo perturbador. Embora fossem numerosos os necessitados, cada cooperador, cônscio da própria responsabilidade, movimentava-se em silêncio, auxiliando, sob o comando disciplinado do mentor da instituição. O grupo recolhido, que acabara de participar da psicoterapia iluminativa, apresentava diferentes quadros de reação. Alguns participantes, que não eram caracterizados pela perversidade e crueza, havendo sido arrebanhados entre ociosos e erráticos, despertaram envergonhados, receptivos às novas diretrizes com que se lhes acenavam. Outros, mais afeitos à maldade e assinalados por ações nefastas, arrependendo-se por medo ou discernimento, começaram a experimentar metamorfose na aparência, qual ocorrera com o siberiano, e desnudando-se perispiritualmente, apresentavam-se ulcerados, com deformações constrangedoras, punitivas. Diversos assumiam faces lupina, aspectos horrendos diferenciados. Aqueles que permaneceram impenetráveis pelo bem, insensíveis ao fenômeno que observaram, recuperando a lucidez própria ao nível no qual estagiavam, esgueiraram-se a blasfemar revoltados. Cuidadosamente, foram separados uns dos outros para o conveniente encaminhamento terapêutico, assessorados por enfermeiros e especialistas dedicados, que deles cuidariam em nossa esfera de ação permanente. Era a primeira vez que detectava o fenômeno da alteração do corpo perispiritual em grupo de seres infelizes. Olhando o irmão Tuktamik, em deplorável aparência, adormecido entre esgares e convulsões periódicas, não me pude furtar à compaixão, reflexionando em torno do mal que nos fazemos a nós próprios quando abandonamos o rumo e avançamos enlouquecidos. O Dr. Carneiro, que o assistia, retirou-me da faixa de depressão na qual eu poderia derrapar, explicando-me oportuno. Nosso irmão está sonhando, se é que podemos chamar tal pesadelo como sonho. Os clichês infelizes, armazenados por vários séculos no inconsciente profundo, nos depósitos da memória, assomam e assaltam os centros das recordações em providencial catarse liberativa. Os atos hediondos, arbitrários, fixaram-se indeléveis e agora retornam, abrindo espaço para as futuras realizações. É natural que ele sofra em virtude de um inconsciente recordar as atrocidades praticadas, assim iniciando o processo depurativo. Por muito tempo, experimentará esse assédio que lhe negará repouso mental e emocional, recebendo o tratamento de nós outros, até o momento em que retorne aos experimentos expiatórios através de reencarnações penosas. São os frutos ácidos da árvore venenosa que plantou para servir-lhe de recurso protetor. Porque era má e sua é uma dádiva punitiva e não salvadora. Porque era má, a sua é uma dádiva punitiva e não salvadora. E ele terá períodos de lucidez, despertando? Indaguei interessado. É claro que sim, anuiu. No entanto, o despertar será assinalado pelas dores comburentes do arrependimento, em razão das vozes que o estão acusando sem cessar na consciência, os inumeráveis pedidos de clemência que negou, os apelos de misericórdia que desprezou, os soluços intérminos que lhe despertaram zombaria, as vozes asfixiadas no sangue aos borbotões.
Simultaneamente voltarão as visões das cenas terríveis que se imprimiram na alma e ficaram encobertas pelas nuvens da indiferença, da insensibilidade. Todo esse suplício, porém, terá o seu término que começa na disposição para reparar, para conquistar a vitória sobre si mesmo, sobrepondo o ser espiritual ao animal, ao selvagem interior. Chamou-me a atenção, aludi, a transformação perispiritual por ele sofrida. Já a houvera visto antes, entretanto, repetiu-se em vários dos seus acompanhantes. Como entendê-la? Ele se apresentava com aparência antes normal, quando odiento. Depois, como se deu esse processo? Com expressão jovial e bondosa, o amigo sábio esclareceu. A plasticidade do perispírito responde por essas ocorrências. Maleável quase ao infinito, ele se comporta sempre conforme a orientação da mente, porquanto do espírito, que nele plasma todas as manifestações. Descarregando ondas de energia específica nas tessituras delicadas da sua organização sutil, elas expressam esses conteúdos mediante contínuos fenômenos de representação. Durante o diálogo que mantivemos, ele assumiu a personificação demoníaca por ideoplastia, valendo-se de impressos modeladores conscientes. Da mesma forma, ao ser recolhido nas regiões inferiores, após conveniente adestramento mental, ele logrou recompor a aparência de quando se encontrava na Terra, qual se aplicasse uma máscara trabalhada de dentro para fora, que era mantida pela vontade consciente. Fazendo uma reflexão, deu prosseguimento. Recorde-se de O Retrato de Dorian Gray, da autoria de Oscar Wilde. Todas as ações de Dorian eram plasmadas no seu retrato até que, ao desencarnar, o infeliz retrato recompõe-se e o corpo mostra as marcas degenerativas da conduta reprochável do seu autor. Trata-se de uma bela demonstração do perispírito e sua plasticidade que Wilde desconhecia, mas que tão bem apresentou. Tuktamik é o que vemos. Aí estão impressos os seus atos e comportamentos, no espírito rebelde em processo de recomposição, qual ocorrera para dar-se a degeneração. A aparência siberiana, como a diabólica, eram máscaras trabalhadas pela mente agindo no perispírito e imprimindo-as conforme a ideação. Para tal tentame é necessário grande controle mental bem orientado, isto é, conduzir o pensamento com vigor. Depreendemos, portanto, com facilidade o acerto do conceito querer é poder. Desde que se queira com firmeza, pode-se fazer o planejado. Jesus disse: se tiverdes fé. A fé é o alinhamento da razão naquilo que se crê. Nesta tônica agem hoje na Terra todas as terapias da autoestima, ensinando os indivíduos a aprender a correta condução da mente, das aspirações. É claro que não se alterará a responsabilidade dos indivíduos se eles não se recuperarem, reparando os males que antes praticaram. Na visão holística da futura medicina, o conhecimento da mente, espírito, e do perispírito será fundamental para a compreensão do ser humano, dos fenômenos, das enfermidades e dos processos da saúde. Silenciando por breves instantes, prosseguiu. O mesmo aconteceu aos demais irmãos, vítimas do mecanismo equivocado de fixação mental. Alguns deles, que se tornaram usurpadores das energias dos encarnados displicentes com os quais se afinam, mantêm o pensamento de que são lobos humanos. Tal ideia plasmou-lhes a forma degenerada,
que ocultavam sob as máscaras de ideoplastias vivas, sustentadas no campo fluídico do perispírito maleável. O amor de Deus, no entanto, que luz para todos, sempre alcança os calcetas, os desertores, os ingratos, trazendo-os de volta, porém pelos mesmos caminhos percorridos que se fazem palmilhados mediante o recolhimento da urze e dos destroços das construções arrebentadas que ficaram ao abandono. É a lei de justiça igual para todos, pois que se fora diferente, com regimes de privilégios e exceções, como pretendem algumas doutrinas religiosas, qual a vantagem da ação enobrecida, do caráter diamantino, do trabalho no bem? Desse modo, todos somos os autores do nosso destino, de acordo com os próprios níveis de evolução e de responsabilidade que nos facultam as correspondentes realizações. Nesse momento, o irmão Ernesto veio solicitar auxílio para o desligamento pleno de Davi, cujo processo de decomposição cadavérica avançara, transmitindo-lhe compreensíveis sensações ao espírito. O Dr. Carneiro, o Dr. Hermann e nós acompanhamos o zeloso guia ao cemitério. Chegando à campa, onde foram inumados os despojos carnais, o médium vimo-lo entorpecido sobre a sepultura, um pouco agitado e observado a regular distância por terrível grupo de galhofeiros desencarnados e usurpadores de energia. A área que lhe dizia respeito estava defendida por diversos amigos espirituais, que se haviam prontificado a auxiliá-lo. Observei alguns desencarnados orando ao lado do túmulo, agradecidos ao amigo pelos favores que haviam recebido, o que produzia ondas luminosas, cobrindo-lhe o pequeno espaço. As cenas que têm lugar nas necrópolis sempre são pungentes. Espetáculos dolorosos de algozes e vítimas em pugnas intermináveis, ao lado de afetos dedicados, labutando por auxiliar no desprendimento dos seres amados. Vigilantes do amor, cuidadosos, socorrendo. Mensageiros conduzindo correspondência dos que ficaram na terra, que são depositados nos mausoléus e tumbas, quais se fossem postas restantes, onde os destinatários vêm periodicamente para recolher notícias. Ao mesmo tempo, grupos de entidades nobres revezam-se ao labor iluminativo, orientando os que vagueiam errantes, sem se poderem desprender do recinto. Os doestos e crivos acusatórios contra o nosso paciente, recém-desencarnado, multiplicavam-se entre chacotas e ditos impiedosos. Havia uma lua pálida a derramar débil claridade nos últimos vestígios da noite, que o dia venceria dentro em breve. O Dr. Carneiro solicitou ao amigo Hermann que cirurgiasse o cordão de prata, deslidando delicadamente os inúmeros fios de que se constitui, preso ao chakra coronário. Concomitantemente, desligou as fixações da área umbilical e, quando Davi pôde ser retirado, foram aplicadas energias especiais para dispersar as emanações fluídicas que se exteriorizavam dos órgãos em processo degenerativo. Carregado carinhosamente pelo renovado cirurgião, Davi foi conduzido ao nosso centro de atividades para posterior remoção à nossa colônia, onde se hospedaria por largo período. O sono reparador que o dominava era a providencial misericórdia do amor, a fim de diminuir-lhe as fortes impressões deixadas pelo fenômeno biológico da morte. Chamou-me a atenção uma cena confrangedora. Era uma sepultura coberta de vasos floridos. Um espírito profundamente triste em pranto copioso tocava violino, enquanto ao lado, amargurada, padecendo convulsões contínuas, jovem mulher gritava, alanceada: "Por que não vieste comigo? Deixaste-me morrer e fugiste."
Para onde foste, desgraçado? Ai de mim, nesta noite fria e solitária. Parava um pouco e repetia as doridas interrogações, inspirando compaixão. Por sua vez, o violinista interrompia a música e, desesperado, interrogava: Martina, responde, onde te ocultas? Matei-me para estar contigo sempre. Quem te arrebatou de mim? Ouve, é para ti que toco. Por que me ocorresse o sentimento de solidariedade, indaguei ao mentor o que poderíamos fazer por eles. Solícito, o benfeitor deteve-se a observá-los, após o que redarguiu: Nossos irmãos aqui chegaram através do suicídio. Pelo que consigo detectar, ele era professor de violino ainda jovem, mais velho do que ela, 25 anos. A música uniu-os e os fez veículos de uma paixão violenta. Os pais da moça, informados do desenvolvimento do drama, repreenderam-na, buscando dissuadi-la de uma união que, segundo eles, tinha tudo para ser um fracasso. Interromperam as aulas e mandaram-na em viagem, o que, conforme esperavam, lhe fariam bem. O professor descobriu e resolveu acompanhá-la, sem que os genitores da diva o soubessem. Descobertos, foram novamente separados por ameaças. Depois de demorada conversação marcada pela paixão compulsiva, em desespero, optaram pelo suicídio duplo através de soníferos, simultaneamente. Aqui chegaram em lamentável estado. A família sepultou-os em tumbas separadas, distantes. Após sofrerem o torpor e a alucinação a que se vem arrastando há mais de 10 anos, imantados pelo duplo crime, encontram-se próximos e não se veem, não se ouvem, não se descobrem. É-lhes negado aquilo que desejaram pela violência do suicídio. De quando em quando o desespero os alucina e partem para a blasfêmia as acusações recíprocas. O arrependimento, porém, é insuficiente para mudarem a faixa psíquica, a sintonia em que se demoram, e receberem conveniente auxílio. Depois de breve reflexão, concluiu: Não se encontram, porém, abandonados à mercê da própria sorte. Estão amparados, e os vampiros não conseguem arrancá-los daqui, onde acompanharam e sofreram a transformação celular. Queriam matar-se para estarem juntos, e se separaram porque se mataram. O suicídio é crime covarde, portador de consequências duras e imprevisíveis. Cada um que nele tomba sofre de acordo com a lucidez e os fatores a que se apegou para a fuga impossível. Retornemos ao núcleo, nada mais temos a fazer aqui por enquanto. As primeiras tintas da manhã diluíam as sombras teimosas da noite. Colocado em padiola especial, Davi foi conduzido à nossa colônia, assim como os demais espíritos atendidos na atividade socorrista. O irmão Vicente e seus auxiliares exultavam com resultados providenciais dos labores desenvolvidos. As salas onde foram acolhidos, Tuktamik e seus companheiros receberam conveniente asepsia, a fim de serem retirados os resíduos psíquicos densos que eles deixaram, portadores de baixo teor vibratório, de modo que o programa normal da casa tivesse curso tranquilo. O novo dia seria preenchido com serviços normais, como atendimento fraterno aos encarnados, fluidoterapia, passes e água fluidificada, trabalhos de apoio aos necessitados economicamente, costura para as crianças e idosos, enxovais para gestantes pobres, alfabetização e sopa para os pobres. Ali, a caridade era mais do que um lema. Tornara-se realidade cotidiana, dirigida aos filhos do Calvário, conforme nos denominara Jesus. Dinamismo e trabalho sem alarde caracterizavam o seu programa espírita. Adicione-se a esse ministério compromisso com a infância e a juventude aos domingos, na evangelização espírita, preparando as gerações novas para o porvir.
Ao lado das palestras públicas 2 vezes por semana, não era descuidada a parte que diz respeito ao estudo da doutrina, através de cursos bem organizados, iluminando as consciências. A parte experimental, sessões de educação mediúnica de desobsessão, constituía o ponto alto da experiência doutrinária. Foi em razão da estrutura bem firmada da instituição que os femanazes do soberano das trevas lá se concentraram, objetivando abalar-lhes os alicerces, gerando perturbações. Pelo mesmo motivo, o Dr. Carneiro elegera-a para bases de operações, tornando-a modelo para outras ainda não consolidadas. O carro do progresso não para, nem o amor jamais será vencido.